O número de evangélicos aqui no nosso país, né, no Brasil, cresceu mais de 5 pontos percentuais entre o período, né, do último censo, entre 2010 e 2022, né, que contabiliza aí nesse censo que nós temos os dados divulgados agora, passando de 21,6% para 26,9% da população. Tem como a gente dizer o que pode ter contribuído, PA, para esse crescimento exponencial da população evangélica no nosso país? Alânio, esses números são interessantes porque a gente tem que tomar cuidado ao identificar o número cru. Esperava-se até um crescimento maior do número de evangélicos, porque a gente tem percebido ao longo das últimas 3 décadas o crescimento do impacto social dos evangélicos e o crescimento numérico de igrejas evangélicas e de pessoas convertidas ou de famílias que têm um aumento no número de filhos dentro das comunidades evangélicas. Ou seja, esse número se imaginava que chegaria no censo 2020, que acabou sendo feito em 2022, em torno de um terço da população. Então, esse crescimento já era esperado, inclusive esperava-se um crescimento maior do número de evangélicos. O, o decréscimo de católicos vem ganhando força desde a década de 80, quando no censo da década de 80 os católicos chegavam a 88% da população brasileira. Mas o que é que a gente percebe muito? O crescimento das comunidades, das igrejas evangélicas nas periferias. Então, você tem o crescimento de muitas denominações evangélicas, porque quando a gente fala de evangélicos, a gente está falando de um universo extremamente dinâmico, complexo e múltiplo. O número de evangélicos agrega desde evangélicos neopentecostais, renovados, que têm as famosas igrejas de parede preta, numa linguagem mais moderna, contemporânea, que dialoga até com a teologia da prosperidade. E eu tenho também aqueles evangélicos tradicionais, mais conservadores, aqueles evangélicos que ainda seguem uma tradição das igrejas protestantes da Europa. Então, é um número muito grande de denominações evangélicas e todas elas têm ganho espaço, principalmente nas periferias. Tanto é que se a gente vê, Alânio, uma leitura conectada dessas relações, a população negra está mais presente entre os evangélicos do que entre as religiões de matriz africana. E a população periférica tem tido um aumento muito grande do número de evangélicos, assim como a população jovem. O número de evangélicos entre os mais jovens tem crescido. E isso também é responsável por esse número tão grande. As igrejas evangélicas têm tido um melhor sucesso na comunicação com a juventude. Então, esse crescimento entre os mais jovens também é um indicativo dos caminhos que esse mundo evangélico tem construído ao longo da história. Nós estamos conversando com o PA Damasceno, professor e historiador, a respeito desses números que foram divulgados pelo IBGE, trazendo um retrato de como é que está a situação das religiões, né, as práticas religiosas no nosso país. Agora, trazendo o recorte para o Ceará e para a nossa região Nordeste, PA, chama a atenção que aqui no Ceará o movimento é inverso, né? Nós temos 20,8% das pessoas declarando ser evangélicas e mais de 70% se consideram católicos, né? E, inclusive, o nosso estado é o segundo do país com a maior proporção aí de praticantes, né, do catolicismo, ficando atrás apenas do estado do Piauí, que tem 74%. E outro dado que eu trago que chama a atenção é no recorte por região. O Nordeste tem, PA, 6 estados nas primeiras posições entre os que têm a maioria de católicos justamente nessas práticas religiosas. O que é que a gente pode refletir a respeito desses dados? Alânio, a gente vê aí muito forte essa marca da religiosidade popular.
O catolicismo no Ceará, o catolicismo no Nordeste, ele tem essa marca do sertão, do sertanejo, essa nossa conexão com no Cariri, com o padrinho, o Padre Cícero, essa romaria que é muito marca da nossa identidade. Então, isso além do aspecto religioso, isso marca a nossa identidade, a nossa nosso rosto, nossa memória afetiva. Isso para o nordestino tem um peso que em outras regiões não tem esse significado tão intenso. Você tem no norte as romarias, o Círio de Nazaré com muito impacto, mas é parte do ser nordestino essa identidade muito ligada ao catolicismo. Essa coisa de 6 horas da tarde, ter o toque da Ave Maria, do Ângelus. Você cresce como nordestino ouvindo, lembrando, mesmo que distante na nossa geração, até chegar essa geração mais conectada às redes sociais, ouvindo o Gonzaga cantar quando tocam às 6 horas. Então, o catolicismo popular é muito marcado na identidade nordestina. Não é à toa que entre os estados com maioria católica, o destaque do Nordeste é absoluto. Só vai aparecer Santa Catarina já lá entre os últimos dos 10 mais católicos. Quando você vai ver Frei Galvão, você tem no sul, no sudeste, muito forte um catolicismo ligado ao período colonial, ao início ali da nossa formação como Brasil. Mas quando você vem para os períodos mais próximos aqui da gente, no século XX, século XXI, você tem Padre Cícero, você tem a Irmã Dulce, você tem muitos líderes católicos, o próprio Dom Aloysio Loscheider, que foi muito marcante para o catolicismo aqui no Ceará, que recentemente apareceu, inclusive, como eleito Papa, podendo ter sido o primeiro Papa brasileiro, o primeiro Papa americano, mas abrindo mão desse papado em nome de uma preservação da Igreja Católica. Então, o Nordeste tem uma identidade religiosa que, mesmo com o crescimento do evangelicalismo, guarda uma conexão de memória. Por isso que a gente tem esses números tão expressivos, 70%, 74% da população se declarando católica nesses estados, é muito expressivo. Agora, mais um minutinho, PA, para a gente ter o nosso desfecho aqui no nosso papo. Vamos falar sobre as religiões de matrizes africanas, porque aqui no estado nós temos um número que também chama a atenção. Quase 7 vezes, né, aumentou a quantidade de pessoas que praticam umbanda ou candomblé aqui no Ceará. O interessante é que quando a gente vai ver a região que tem a maior proporção de candomblecistas e umbandistas é o sul, não o nordeste. Porque a gente às vezes é muito conectado a essas imagens, a esses estereótipos. Quando a gente fala do candomblé, quando a gente fala da Jurema, quando a gente fala da Umbanda, a gente associa ao Maranhão, a gente associa a Salvador, como você falou muito corretamente, porque são locais, são estados, são cidades, no caso de São Luís e Salvador, são cidades muito marcadas pela presença negra, são cidades negras. Salvador é a cidade mais negra fora da África, então a gente tem uma proporção muito forte da negritude. Entretanto, os números mostram que há um grande percentual de adeptos das religiões de matriz africana que são brancos. Então, esses números fazem a gente refletir sobre certos estereótipos. A gente tem historicamente uma perseguição às religiões de matriz africana. Então esses números eles também ocultam certo cuidado, por exemplo, que alguns grupos têm de se proclamarem dentro da sua fé, sabendo que ao se dizer umbandista, ao se dizer candomblessista, ao se dizer adepto de uma religião de origem indígena, que também teve um crescimento que merece ser analisado, essas pessoas vão sofrer certos tipos de olhares estereotipados, vão sofrer certos tipos de perseguição, inclusive. Então, o crescimento do número de adeptos às religiões de matriz africana e indígena indicam
uma maior tolerância e um maior espaço para proclamação, mas a gente precisa entender que ainda muitos dos adeptos desses credos não majoritários ainda têm medo de se identificar, com medo de uma perseguição religiosa, com medo de algum tipo de retaliação social. Então, esses números têm crescido, devem ser comemorados porque devem ser entendidos como um respeito à multiplicidade e à fé do outro, mas eles ainda escondem muitas questões.